Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 28 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo. Muito se alegrou. Procurou Saulo. Se hoje colocarmos a lupa sobre a figura de São Barnabé, descobriremos coisas maravilhosas. Pudéssemos nós ter a cabeça aberta igual a Barnabé. Infelizmente, diante das novidades, é fácil se fechar. Tudo que não vem de nós parece ruim. Jerusalém era o mundinho dos judeus, e agora alguém se atreve a pregar aos pagãos. Lógico que os velhos tocos reclamam, mas Barnabé é um pastor aberto e não sufoca o Espírito Santo. Acredita no novo, acredita em Paulo, e o mundo se abre. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que haviam se espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trecho que nos apresenta a implantação da igreja em Antioquia, cidade onde nasceu o nome Cristãos e onde pela primeira vez sistematicamente iniciou a evangelização do mundo pagão. A onda irrefreável da evangelização não para e investe também o mundo dos gregos. Tudo parece normal para nós hoje, mas naquele tempo era um terremoto, quase que uma heresia também para os cristãos judeus de Jerusalém, que pensavam: a salvação pertence aos judeus, só eles são o povo eleito, só eles podem se converter. Uma outra pessoa que não fosse judia, antes de se tornar cristão, devia se tornar judeu, abraçar a Torá, se circuncidar e ser um bom judeu. A maioria pensava: como é que alguém se atreve a pregar aos pagãos? Como é que alguém se atreve a pregar aos pagãos diretamente a Jesus Cristo? Antes precisa pregar Moisés e os profetas. Antes precisa circuncidar todo mundo. E depois vamos ver se podem se tornar cristãos. Assim pensa a maioria dos velhos judeus, e os apóstolos se encontram entre a cruz e a espada. Já Jesus tinha lhes mostrado que a salvação não tem limites territoriais. Já tinha curado a filha da mulher cirofenícia, não judia.
Já tinha ouvido o centurião romano e havia curado seu servo. Mas era difícil pensar que o anúncio de Jesus era diretamente e logo para o mundo inteiro. Tudo isso dava um nó na cabeça dos judeus. Por isso que a maioria queria que os pagãos, antes de se converterem a Jesus Cristo, se convertessem a Moisés e à lei judaica. Pedro faz pessoalmente a experiência que não é assim. O Espírito Santo desce diretamente sobre os pagãos antes dele abrir a boca. Ele recebe em visão a explicação que todo alimento é puro. Mas como explicar isso? Como convencer os velhos tocos? O Espírito Santo em Antioquia dá mais um pulo para frente e parece que nesta cidade todos ficam conquistados por Jesus e se convertem. Observe bem o posicionamento sábio e prudente da Igreja de Jerusalém. Eles não enviam uma cabeça fechada, não enviam um velho toco que mandaria todo mundo para o inferno se não se circuncidasse. Não, eles não fazem isso. Eles enviam Barnabé, homem cheio de Espírito Santo, homem bom, cheio de Espírito Santo, o mesmo Espírito que provoca o terremoto da evangelização. E Barnabé, sensível ao Espírito, olha com calma e fé este novo que está surgindo. Barnabé tem uma cabeça aberta e não fechada. Ele consegue entender a obra do Espírito Santo. Essa atitude de Barnabé, irmãos, é um imenso dom do Espírito Santo, porque da mesma forma que o homem é apegado ao dinheiro, assim é apegado às suas ideias. Ai de quem se atreve a falar diferente. Ai de quem se atreve a sair do trilho da minha cabecinha. Até o Espírito Santo vai bem, desde que não faça muita confusão. É o eterno problema de jovens e velhos, de pais e filhos, de funcionários novos e velhos. É um problema de egoísmo. Cada um quer ser o dono do mundo, quer dominar até o Espírito Santo. Os jovens acham os velhos esclerosados e os velhos acham os jovens desmiolados, e assim tudo trava, vira uma guerra inútil. Como seria bom aprender das plantas, onde tronco firme e velho convive muito bem com folhinhas e brotos novos, e cada um tem sua missão. Mas para o ser humano é difícil compreender isso. Portanto, irmãos, a primeira coisa que aprendemos de Barnabé é a humildade, a cabeça aberta ao novo do Espírito, a disponibilidade a mudar, que se chama juventude interior. Barnabé contempla e não derruba, escuta e não fala. Viu a graça de Deus e ficou muito alegre. De Barnabé aprendemos a enxergar o bem em qualquer lugar que esteja. Depois vem o trabalho. Barnabé, doce ao Espírito Santo, percebe que a semente foi lançada e nasceu em um terreno imprevisível. Agora precisa cultivar esse terreno, precisa catequizar e formar. Mais uma vez, Barnabé demonstra uma extraordinária humildade que o torna sábio e busca ajuda. Isso é importantíssimo, buscar ajuda. Barnabé é humilde e entende que o seara é imenso, que a mesa é grande, e procura ajuda, procura multiplicar as suas forças. Ele sabe que precisa de cabeças abertas, precisa de forças novas. Entende que sozinho não vai conseguir. Barnabé não quer ser uma superestrela solitária, ele sabe se cercar de ajudantes e sabe pescar o que ninguém pesca. Ele descobre Saulo, que se tornará Paulo. Todo mundo tem medo dele e por isso Paulo está retirado em um cantinho tranquilo,
meditando os mistérios da fé. Mas Barnabé, sem medo e preconceito, vai à procura de Saulo, deixa o seu rebanho de Antioquia e vai à procura de Saulo em Tarso. Faz algo que não é fácil entender. Perde tempo, parece. Ele deve consertar o problema de Antioquia e vai para Tarso. Assim escreve Papa Bento XVI. Naquele momento importante, Barnabé restituiu Paulo à igreja. Deu-lhe, neste sentido, o apóstolo das nações. Depois da igreja antioquena, Barnabé foi enviado em missão juntamente com Paulo, realizando o que definimos como a primeira viagem missionária de Paulo. Na realidade, tratou-se de uma viagem missionária de Barnabé, sendo ele o verdadeiro responsável, ao qual Paulo se juntou como colaborador, chegando às regiões de Chipre e da Anatólia, atual Turquia, com as cidades de Atália, Perge, Antioquia de Pisídia, Listra e Derbe. Juntamente com Paulo, foi depois ao chamado Concílio de Jerusalém, onde, depois de um aprofundado exame da questão, os apóstolos com os anciãos decidiram separar a prática da circuncisão da identidade cristã. Só assim, no final, tornaram oficialmente possível a Igreja dos Pagãos, uma igreja sem circuncisão. Somos filhos de Abraão simplesmente pela fé em Cristo. Barnabé, iluminado pelo Espírito, entende que faz parte do trabalho formar formadores, formar pastores novos. Faz parte do trabalho multiplicar nós mesmos. Se Barnabé não tivesse tido essa humildade e essa coragem, o mundo não seria como é hoje. Sem São Paulo, o grande evangelizador dos pagãos, o cristianismo teria ficado sufocado. Todo mundo admira Paulo, mas deveríamos admirar ainda mais Barnabé, o pai de São Paulo. Sem ele, Paulo não seria ninguém. Essa é a nova grande lição para todos nós. Pare um momento e pense: quem eu estou formando ao meu lado, que seja capaz de fazer o que eu estou fazendo? Sou coordenador? Quem é o novo coordenador que estou formando para ele assumir uma nova equipe daqui a um ano? Sou formador? Quem é o formador que estou criando para ele assumir os novos 4 que virão daqui a um pouco? Sou membro de equipe? Quem é o novo que eu vou convidar para entrar na equipe e fazer a caminhada que eu estou fazendo? Irmãos, a nossa evangelização trava tragicamente pela falta de pastores, pela falta de mentes abertas que buscam ajuda, como São Barnabé. Pare um pouco e pense se você está formando ao teu lado 1 ou 2 ou até 3 pessoas que sejam capazes de fazer o que você faz, ou até melhor, para que nunca faltem operários para a messe. Com tudo isso no coração, vamos ouvir de novo este maravilhoso trecho que nos ensina a dinâmica da evangelização. Naqueles dias, aqueles que haviam se espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo,
Alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Podemos parar um pouco agora e anotar as frases que mais mexem conosco. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajudará a sermos como Barnabé. Sobretudo, nos estimula a nos esforçar de formar pessoas ao nosso redor que nos ajudem, que aprendam a fazer o que nós fazemos. Somente um egoísta fica sozinho, porque se acha o melhor, um modelo inalcançável, mas tudo morrerá com ele. Quem é de Deus se multiplica. Pense um pouco como você pode fazer isso.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Barnabé formou Saulo. E eu? Quem vou formar? Paz e alegria a todos. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Unidos como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Mestre, diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus. Ressoa em nossos corações tua palavra que diz: ide ao mundo inteiro, façais discípulos. Ide ao mundo inteiro, façais discípulos. Tantos são os que te buscam, prontos pra cantar teu louvor. Mas muitos não te ouviram e seremos nós tua voz, pois tu estás em nós. Em nós. E ao final nós queremos ver tua promessa enfim se cumprir. Povos se abraçam